Livros são escritos por pessoas, e pessoas discutem, se desentendem, é natural. Às vezes surgem conflitos entre dois autores, e esses conflitos também podem render seus frutos. O Vampiro de Polidori é a primeira história que inicia a propagação da imagem do vampiro aristocrático, sedutor e predador, que mais tarde seria imortalizado pelo romance Drácula de Bram Stoker. Ao contrário do que muitos pensam, não foi Bram Stoker que criou essa ideia, e sim Polidori no seu conto O Vampiro, publicado oficialmente em 1819. Essa obra foi uma das referências que inspirou o romance Drácula, publicado bem mais tarde, em 1897. A história por trás da escrita deste conto é bem interessante e demonstra uma relação tóxica e conflituosa entre o famoso Lord Byron e o então jovem iniciante John Polidori. Meu nome é Fábio M. Blanco e eu sou o escritor e autor do livro Zorobabel, o Demônio do Vento. Dê uma olhadinha na descrição desse vídeo que eu vou deixar um link para quem quiser saber mais sobre o meu livro. E agora, vamos ao conteúdo. Em 1816, Lord Byron, uma das figuras mais influentes do romantismo, já era uma estrela. Famoso, polêmico e muito narcisista. Don't hate me because I'm beautiful. E socialmente queimado em Londres por conta de uma série de escândalos. Um casamento fracassado com Annabella Bilbenck, que o deixou e sugeriu publicamente que Byron era, entre aspas, insano, o que gerou fofoca em todos os salões. Rumores de incesto com sua meia-irmã Augusta Lake, nunca comprovados publicamente, mas muito fortes. Acusações de bissexualidade, considerada crime na época. Dívidas enormes. Byron gastava de forma extravagante e já não conseguia mais esconder a situação financeira desastrosa. Brigas antigas com antigos amigos e aliados literários. A sociedade britânica, que antes o idolatrava como herói romântico, se voltou contra ele de maneira brutal. Então Byron decidiu que precisava sair da Inglaterra tanto para abafar os escândalos quanto para escapar das dívidas. Para levantar dinheiro para a viagem, vendeu seu bem mais valioso, a propriedade Newstead Abbey. O plano era viajar pela Europa sem destino fixo, usando o prestígio internacional que ainda tinha para viver de forma mais livre. Assim, o editor de Byron, John Murray, foi quem arranjou a contratação de Polidori como médico pessoal de Lord Byron, pois o médico era jovem, bonito, educado e ambicioso, e a princípio isso parecia bom para a imagem pública de Byron. Um lord viajando com um jovem doutor refinado, em vez de só com prostitutas e bêbados, como em rumores anteriores. Polidori, então, com 20 anos, tinha praticamente acabado de se formar. Ele era de uma família de classe média alta, filho do escritor e tradutor italiano Gaetano Polidori e de uma inglesa. Sua família era culta e tinha acesso à educação, o que na época já era sinal de algum conforto financeiro. Mas eles não eram aristocratas, nem tinham a riqueza ou o prestígio social que cercava alguém como Lord Byron. O jovem médico tinha pretensões como escritor e via na proximidade de Byron uma chance de conseguir algum respeito como tal. O problema é que Byron era extremamente arrogante e competitivo. Quando ele percebeu que Polidori não era apenas um serviçal silencioso, mas alguém que queria brilhar por conta própria, escrever, debater, publicar, começou a desprezá-lo. Byron humilhava Polidori publicamente, que por sua vez respondia de forma passivo-agressiva. Foi assim que se iniciou a viagem de Byron e Polidori, primeiro pela Bélgica, depois pelo Vale do Reno, na atual Alemanha, e por fim na Suíça, onde se hospedaram na Vila Diodati, uma casa clássica alugada por Byron às margens do Lago de Genebra. Paralelo a isso, Claire Clairmont, que era meia-irmã de Mary Shelley,
e que tinha um caso recente com Lord Byron, estava obcecada por ele e muito determinada a continuar o relacionamento, mesmo sabendo que ele estava perdendo o interesse. Claire era muito jovem, tinha apenas 17 anos, mas muito determinada. Antes de Byron sair da Inglaterra, o perseguiu, trocou cartas e armou para continuar próxima dele. Convenceu sua irmã Mary, com o marido Percy Bysshe Shelley, a viajarem juntos para a Suíça sob a desculpa de fazerem turismo e respirar o ar puro dos Alpes, algo que era moda entre os jovens românticos. Os três chegaram a Genebra em maio de 1816. Claire entrou em contato com Byron, que já estava hospedado na Vila Diodati, e este, mesmo cansado de Claire, aceitou encontrar o trio. A partir daí, os dois grupos começaram a se encontrar regularmente. Percy, Mary e Claire alugaram uma casa menor, próxima, chamada Maison Chapois. Os cinco passaram boa parte daquele verão em companhia constante, discutindo filosofia, ciência e literatura, contando histórias de terror para passar o tempo, já que chovia quase todos os dias por conta dos efeitos climáticos do vulcão Tambora, o chamado Ano Sem Verão. Numa noite de junho, depois de lerem em voz alta os Tales of the Dead, Fantasmagoriana, uma coleção de contos de horror, Byron sugeriu que cada um escrevesse uma história de fantasmas. Byron começou a rascunhar uma história chamada Fragmentos de um Romance, sobre um aristocrata vampiro que ficou inacabada. Polidori escreveu um conto próprio, também inicialmente inacabado e baseado na história que Byron estava escrevendo. Mais tarde, essa história evoluiria para o conto O Vampiro. Mary Shelley ficou sem ideias inicialmente, mas depois teve o famoso pesadelo acordado que inspiraria Frankenstein. Depois da estadia em Vila Diodati, Byron e Polidori ainda viajaram juntos por algum tempo, principalmente pela Suíça e depois pela Itália. Em Milão, Byron dispensou Polidori de forma quase casual e pública. Byron deu a ele uma indenização mínima, um dinheiro simbólico para ele voltar para casa e o largou lá sozinho em um país estrangeiro. Eu não quero mais brincar com você. Ao que tudo indica, o vampiro Lord Ruthven da história de Polidori foi inspirado em Lord Byron, como uma forma de ataque velado a esse, transformando-o num monstro elegante, cruel e destrutivo. Não está claro como, mas em 1819, o editor Henry Colburn, dono da New Monthly Magazine, conseguiu acesso ao manuscrito de Polidori, imaginou ou fingiu imaginar que o texto fosse de Lord Byron, que estava super em alta, e publicou sem consultar nem Byron nem Polidori. Imediatamente, Byron emitiu uma declaração pública negando ser o autor do conto e Polidori publicou em seguida uma edição autorizada do conto com seu nome como autor, e toda essa confusão gerou grande interesse público. Mas mesmo depois da correção, muitas pessoas continuaram acreditando que O Vampiro tinha alguma ligação direta com Lord Byron, o que não ajudou muito Polidori a construir uma carreira independente. Polidori nunca conseguiu ser bem-sucedido em vida e morreu com 25 anos. Depressivo, se suicidou por ingestão de ácido prússico. E agora, se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para poder acompanhar mais conteúdos como esse sobre literatura, séries, filmes e entretenimento de uma forma geral.